Bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu que nos outorga a Torá. Amém e amém. Leituras para Yom Kippur. Levítico, capítulo 16. E o Eterno falou a Moisés depois de morrerem os 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E o Eterno disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, que não venha a toda hora à santidade para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra, pois com uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Com isto virá Abraão à santidade, com um novilho por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. Vestirá túnica sagrada de linho e calções de linho terá sobre sua carne. Com cinto de linho se cingirá e com a testeira de linho se cobrirá. Eles são vestidos de santidade, e banhará na água sua carne e os vestirá. E tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. E Arão oferecerá o seu novilho de oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. E tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno à porta da tenda da reunião. E Arão lançará a sorte sobre os 2 cabritos, um para o Eterno e outro para Azazel. E Arão aproximará o cabrito sobre o qual caiu a sorte para o Eterno e o oferecerá como oferta do pecado. E o cabrito sobre o qual caiu a sorte para Azazel colocar-se-á vivo diante do Eterno para expiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel, ao deserto. E Arão oferecerá o seu novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa, e degolará o novilho da expiação que é dele. E tomará o conteúdo do incensário, de brasas de fogo de sobre o altar, de diante do Eterno, e seus punhos cheios de incenso de especiarias finas, e as trará para dentro da divisória, e porá o incenso sobre o fogo, diante do Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o tampo que está sobre o testemunho, e não morrerá. E tomará do sangue do novilho e aspergirá com seu dedo indicador sobre a face do tampo, ao oriente. E diante do tampo aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo, e degolará o cabrito da oferta de pecado, que é do povo, e trará o seu sangue para dentro da divisória, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. E aspergirá sobre a face do tampo e diante do tampo. Assim ele fará expiação pela santidade, as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos os seus pecados. E assim fará a tenda da reunião que está com eles no meio de suas impurezas. E nenhum homem ficará na tenda da reunião quando ele vir para fazer expiação na santidade até sua saída, e expiará por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel. E sairá ao altar que está diante do Eterno e expiará por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do cabrito, e porá sobre os ressaltos do altar em redor, e do sangue aspergirá sobre ele com seu dedo indicador 7 vezes, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel, e acabará de expiar pela santidade, pela tenda da reunião e pelo altar, e fará chegar o cabrito vivo. E Arão colocará suas 2 mãos sobre a cabeça do cabrito vivo, e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do cabrito, e o enviará ao deserto através de um homem designado para isso. E o cabrito levará sobre si todas as suas iniquidades à terra inabitada, e deixará ir o cabrito pelo deserto. E Arão virá à tenda da reunião e despirá suas vestes de linho que vestiu para ir à santidade, e as deixará ali. E banhará sua carne nas águas em lugar santo, e vestirá suas vestes e sairá, e fará sua oferta de elevação e a oferta de elevação do povo, e fará expiação por si e pelo povo, e o sebo da oferta de pecado fará queimar no altar. E aquele que levar o cabrito a Azazel lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois virá ao acampamento.
E ao novilho da oferta de pecado e ao cabrito da oferta de pecado, cujo sangue foi trazido para expiar pela santidade, levará para fora do acampamento e queimarão no fogo seus couros, suas carnes e seus excrementos. E aquele que os queimar lavará suas vestes, banhará sua carne na água e depois virá ao acampamento. Isso será para vós por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis as vossas almas, e vós não fareis obra alguma, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós. Porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados. Diante do Eterno sereis purificados. Shabat de descanso total é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo. E o sacerdote que foi ungido e que foi sagrado para servir em lugar de seu pai fará expiação. E vestirá as vestes de linho, vestes de santidade. E fará expiação pelo santuário da santidade e pela tenda da reunião, e fará expiação pelo altar, e fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto será para vós por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez ao ano. E fez como o Eterno ordenara a Moisés. Números, capítulo 29, versos 7 a 11. E no 10º dia deste 7º mês haverá para vós convocação de santidade, e afligireis vossas almas. Nenhuma obra fareis. E oferecereis para vós oferta de elevação ao Eterno, para ser aceita com agrado. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. E sua oblação de flor de farinha de trigo amassada no azeite. 3/10 de uma efá para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros. E um cabrito por oferta de pecado, além do sacrifício das expiações e da oferta de elevação contínua, sua oblação e suas libações. Isaías, capítulo 57, verso 14 a capítulo 58, verso 14. E dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, afastai os empecilhos do caminho do meu povo. Pois assim diz o sublime Altíssimo que habita a eternidade, cujo nome é sagrado. Elevado e sagrado é o lugar que habito, mas não deixo de estar com o contrito que é humilde de espírito, para elevar seu espírito e vivificar seu coração. Não contenderei eternamente, nem será duradoura a minha ira, pois de mim receberão seu espírito e suas almas foram por mim criadas. A iniquidade de sua cobiça me indignou, e por isso o feri. Dele ocultei minha face, porque trilharam o caminho perverso a que os conduziram seus corações. Mas quando vir seus caminhos, eu lhe proporcionarei a cura. Eu o guiarei e trarei consolação, tanto para ele quanto para os que o pranteiam. E crio a fala que pronunciam os lábios. Paz, paz ao que está distante e para o que está próximo, diz o Eterno, e haverei de curar. Os pecadores, porém, são como mar agitado, pois não se pode aquietar e suas águas expelem lama e lodo. Para os pecadores não há paz, diz o meu Deus. Clama em alta voz, não te cales, entoa como o chofar a tua voz e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Me buscam cada dia e alegam ter prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que praticou a justiça e não abandonou os ensinamentos de seu Deus. E inquirem-me sobre as leis da justiça como se tivessem prazer em se chegar a Deus. Porque, embora tenhamos jejuado, dizem eles, tu não o vês. Porque, mesmo tendo afligido as nossas almas, tu não o percebes? Porque no dia de vosso jejum prosseguis vossos empreendimentos e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Porque jejuai entre contendas e rixas e para buscar ferir um ao outro com punho iníquo. Não jejuais como deve ser feito num dia como hoje, de forma que se eleve até o alto vossa voz. Seria este o jejum que escolhi?
Acaso o dia em que o homem humilha a sua alma consiste apenas em inclinar a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza? Chamas a isso jejum? E será este dia aceitável ao Eterno? Mas eis o jejum que prefiro: quebrar os grilhões da injustiça, desatar os liames do jugo, libertar os que estão oprimidos e terminar com toda a escravidão. Depois disto, repartir o pão com o faminto, recolher em casa os infelizes sem abrigo, e vendo alguém nu, vesti-lo e jamais te esconderes daqueles que são tua própria carne. Então prorromperá tua luz como a alva, tua cura brotará, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Eterno te seguirá. Então clamarás e o Eterno te responderá. Suplicarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti toda a opressão, o gesto violento, a palavra ofensiva, e se abrires o teu coração ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e mesmo a tua escuridão brilhará como o sol do meio-dia. E o Eterno te guiará continuamente, alegrará tua alma, fortificará teu corpo, e serás como um jardim florido, como um manancial cujas águas são inexauríveis. Teus descendentes edificarão os lugares que estiverem desolados. Lançarás os fundamentos de muitas gerações, e te chamarão de restaurador das veredas, que tornarão o país habitável. Se deixares de espezinhar o Shabat, e o fizeres com boa vontade, em homenagem ao meu santo dia, e chamares o Shabat de deleitoso, e o honrares, não seguindo os maus caminhos, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, pois assim falou o Eterno. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. E quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os seus anjos Kedoshim com ele, então se sentará no trono de sua glória, e reunirá perante si todas as nações, e separará um do outro, como o pastor separa as ovelhas das cabras. E colocará as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham abençoados de meu Pai, herdem o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era forasteiro e me acolheram. E eu estava nu e me cobriram. Eu estava doente e me visitaram. Na prisão eu estava e foram a mim. Então lhes dirão aqueles tzadikim: nosso Senhor, quando o vimos com fome e o alimentamos, ou com sede e lhes demos de beber? E quando o vimos como forasteiro e o acolhemos, ou nu e o cobrimos? E quando vimos enfermo ou na prisão e fomos a você? E ele responderá o rei e lhes dirá: verdadeiramente eu lhes digo que o quanto fizeram a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno que está preparado para o acusador e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram de comer, eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era forasteiro e não me acolheram, e estava nu e não me cobriram. E eu estava doente na prisão e não foram me visitar. Então eles também responderão e dirão: nosso Senhor, quando vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu ou doente ou na prisão e não o servimos? Então ele responderá e lhes dirá: verdadeiramente eu lhes digo que o quanto vocês não fizeram a um destes pequenos, a mim também não o fizeram, e estes irão para o tormento eterno, porém os tzadikim para a vida eterna. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10 a 21.
Porque todos nós estaremos diante da cadeira de julgamento do Mashiach, que recompensará a cada homem pelo que fez em seu corpo, seja de bem ou de mal. Por isso, já que conhecemos o temor do nosso Senhor, procuramos persuadir os filhos dos homens e somos manifestos a Elohim, e desejo que também sejam manifestos às suas próprias mentes. Nós não nos recomendamos novamente a vocês, mas lhes damos a oportunidade de se gloriarem em nós diante daqueles que na aparência se gloriam e não no coração. Porque se agimos erroneamente, é para Elohim que responderemos, e se somos honestos, é para vocês que damos bom testemunho. Porque o amor do Mashiach nos compele a meditar sobre isto. Se um morreu no lugar de todo homem, então todo homem está morto nele. E ele morreu no lugar de todo homem, para que aqueles que vivam, não vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. E de agora em diante não conhecemos um homem na carne, e se conhecemos na carne o Mashiach, agora não o conhecemos assim. Todo aquele que é do Mashiach, portanto, é nova criação, as coisas velhas já passaram. E tudo se tornou novo a partir de Elohim, que nos conciliou consigo mesmo pelo Mashiach, e nos deu o serviço da reconciliação. Porque Elohim estava no Mashiach, aquele que reconciliou o mundo com a sua majestade e não contou os pecados deles, e colocou em nós a palavra da reconciliação. Portanto, somos mensageiros em nome do Mashiach, e é como se Elohim estivesse rogando-lhes pelas nossas mãos em nome do Mashiach. Por isso rogamos, reconciliem-se com Elohim. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez oferta pelo pecado por causa de vocês, para que por ele nos tornássemos justiça de Elohim. Hebreus, capítulo 9. E na primeira aliança, a mitzvah de ministração no Beit HaMikdash terrestre. Pois no primeiro Mishkan, que foi feito, havia a menorá e a mesa com os pães da presença, e este foi chamado de Beit HaMikdash. E o interior do Mishkan, que estava atrás da segunda cortina, foi chamado de Kodesh HaKodashim. E havia nele o incensário de ouro e a arca da aliança, que foi completamente coberta de ouro, e a urna de ouro continha o man e a vara de Arão que brotou e as tábuas da aliança. E sobre estas estavam os queruvim da glória que cobriam o propiciatório. Mas não há tempo para falar sobre cada um desses utensílios, que assim foram ordenados. E no Mishkan exterior, em todo o tempo, entravam os Kohanim e cumpriam o seu serviço. Porém, no Mishkan interior, uma vez por ano, somente entravam o Kohen Hagadol, com o sangue que oferecia no lugar de sua vida e no lugar do pecado do povo. E por isso Ruach HaKodesh deu a conhecer que ainda não havia sido revelado o caminho dos Kedoshim durante tanto tempo em que o primeiro Mishkan estava de pé. E isto foi uma parábola para este tempo, em que as ofertas e sacrifícios são oferecidos e que não são capazes de aperfeiçoar a consciência daquele que lhes ofereceu. E consistiam apenas em comida e bebida e em lavagens de vários tipos, que são mitzvot do corpo físico, que foram estabelecidas até o tempo de uma reforma. Ora, o Mashiach que veio é Kohen Hagadol das boas obras que fez e entrou no grande e perfeito Mishkan, aquele que não foi feito com as mãos e não foi edificado a partir dessas coisas criadas. E ele não entrou com o sangue de bodes e de bezerros, mas com o sangue de si mesmo entrou uma vez no Beit HaMikdash e obteve a redenção eterna. Porque se o sangue de bodes e de bezerros e a cinza de uma novilha aspergida sobre eles que estavam impuros os santificavam quanto à purificação de seus corpos, então, quanto mais o sangue do Mashiach, que pela Ruach eterna ofereceu a si mesmo sem defeito a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que possamos servir ao Elohim vivo? E por isso ele se tornou o mediador de uma Berit Hadashah,
para que com sua morte se tornasse a redenção para aqueles que transgrediram a primeira aliança, a fim de que recebam a promessa. Estes que são chamados a herança eterna, porque onde há testamento é apontada a morte de quem o fez, e somente é confirmado com a pessoa falecida, porque não tem utilidade enquanto quem o fez está vivo. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi confirmada sem sangue. Porque quando foi determinada toda a mitzvah por Moshe a todo o povo, de acordo com a Torá, Moshe tomou o sangue de uma novilha e água, com lã escarlate e isopo, e os aspergiu sobre os livros e sobre todo o povo, e disse-lhes: Este é o sangue da aliança que lhes foi ordenada por Elohim. E o sangue foi aspergido sobre o Mishkan e sobre todos os utensílios do serviço, porque tudo é purificado pelo sangue na Torá, e sem derramamento de sangue não há perdão. Porque era necessário que essas coisas, que são uma imagem das celestiais, fossem purificadas com essas coisas terrenas. Porém, essas coisas celestiais purificam com sacrifícios melhores do que aqueles, porque o Mashiach não entrou em um Beit HaMikdash feito por mãos que é de imagem do verdadeiro, mas entrou nos céus, para aparecer perante a face de Elohim por nossa causa. Nem foi necessário que se oferecesse a si mesmo muitas vezes, como o Kohen Hagadol faz, quando entra todo ano no Beit HaMikdash com o sangue que não é o seu próprio. E senão seria obrigado a sofrer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim do mundo, ele ofereceu uma vez sua vida, através de seu sacrifício, para cessar o pecado. E como está determinado aos filhos dos homens que devem morrer em um tempo, e depois de sua morte há o julgamento. Assim também o Mashiach foi oferecido em um tempo, e em sua pessoa foi sacrificado pelos pecados de muitos, e num segundo tempo aparecerá sem nossos pecados, para a vida daqueles que o esperam.